Olá. Dificilmente você encontrará alguém que não associe o seu conceito ou um conceito qualquer de liberdade à prática de pilotar uma motocicleta. O vento no rosto, o destino nas mãos, a proximidade de tudo fazendo com que você acredite que de fato faz parte da paisagem. Enfim, um mundo para rodar. Mas esse canal não se chama Motosofia à toa. Ele se presta, quem sabe, a te fazer pensar um pouco além. E aí então vem a tal da filosofia, me seduzindo a te perguntar: somos livres? O que é liberdade? Sabemos? Se não sabemos, como poderemos buscá-la, compreendê-la, ser livres? Vamos bater um papo sobre isso? Bora pensar. Me dá o prazer da sua companhia. Vem sentir a imensidão do pensamento. Olá, que bom que você está aqui. Eu sou o professor Edson Silvestre, sou professor de filosofia, sociologia e um amante de motociclismo. Conversando com uma aluninha minha, ela me disse a respeito do meu canal. Poxa, professor, seu canal se chama Motosofia? Todo mundo vai pensar que é um canal sobre a Sofia. Eu dei risada e falei assim, poxa, por que não? Afinal de contas, Sofia em grego significa sabedoria. Seria bem legal um canal sobre sabedoria. Mas vai ter motocicleta também. Então o canal se chama Motosofia ou Motosofia, tanto faz. O importante é que a gente possa usar esse espaço como um espaço de provocação, reflexão, pensamento, alguma coisa nesse sentido. Muito bem. Eu acho que é difícil a gente encontrar alguém que não associe ao ato de andar de motocicleta uma espécie de conceito, noção de liberdade. É diferente, né, de estar dentro de uma célula fechada, encapsulado dentro de um carro, onde você consegue controlar basicamente todo o ambiente interno. Na motocicleta, as coisas são bem diferentes. O motociclista negocia com o tempo todo. A chuva na viseira do capacete, o frio, o calor, todas essas coisas a gente está diretamente em contato. É como se a gente fizesse realmente parte da paisagem. E isso, óbvio, nos dá uma sensação de liberdade. Mas, mais do que isso, seria interessante a gente pensar não só na sujeição do tempo, mas a liberdade em si, de ir aonde muitas pessoas não conseguem chegar com outros tipos de veículo. A motocicleta nos leva, em especial motocicletas com suspensão ajustadas para todo o terreno, e isso é muito legal. Isso realmente nos dá a sensação de liberdade. Mas liberdade, o que é? Liberdade é um tema muito caro para a filosofia. Vários filósofos ao longo da história tentaram e conseguiram discutir liberdade. Platonicamente falando, a liberdade é uma ideia. Então, tem gente que vai pensar uma coisa, tem gente que vai pensar outra. Ideias diferentes. Cada um tem a sua. Mas tem uma ideia clássica de liberdade. Uma coisa que todo mundo acha que já pensou pelo menos uma vez na vida.
Sim, pelo menos uma vez na vida, alguém já deve ter pensado que liberdade seria agir de acordo com a nossa própria vontade, tendo a nossa liberdade de ir, vir, de fazer o que quiser. Essa ideia é clássica, mas a gente precisa pensar um pouco sobre ela. É incrível quando você se funde à paisagem, nessas imagens diferentes entre si, paisagens desérticas, geladas, tropicais, pouco importa. O motociclista é o camaleão do mundo. Quando as rodas repousam no chão, seu corpo já mudou. Tem outra cor, outro som, nova luz. Nossa servidão é a próxima curva e os seus encantos. E eu queria propor que, se ser livre é seguir a minha vontade, é importante saber se a minha vontade é genuinamente minha. Porque qualquer dúvida quanto ao manancial da minha vontade, a origem da minha vontade, quebra assintosamente a legitimidade da minha liberdade. Os filósofos que nos ajudaram a pensar esse conceito de liberdade, alguns o fizeram diretamente, outros indiretamente. Alguns foram mais enfáticos, outros tangenciaram o tema, mas quase todos falaram um pouco sobre o conceito de liberdade. Um pensador muito conhecido, chamado Aristóteles, tinha uma maneira de abordar as coisas. Ele dizia que às vezes é melhor a gente descobrir o que uma coisa não é do que o que realmente essa coisa é. E se a gente pensar na liberdade, o que seria uma não liberdade? O que seria o oposto da liberdade? E eu acho que para isso a gente só tem uma palavra: servidão. O contrário da liberdade é servidão. Vivemos em um emaranhado de ditames, ordens do dia, comportamentos, opressões. Os ambientes que geralmente frequentamos, o trabalho, o espaço público, até mesmo o ambiente familiar, possui sua própria hostilidade, muitas vezes velada, sutil, imperceptível ao coração nu, mas está lá, sempre, de braços abertos. Na trajetória do homem pela face da Terra, a gente tem diversos exemplos de servidão. Por exemplo, a escravidão é um exemplo de servidão. Mas a escravidão é um exemplo de servidão onde o indivíduo é oprimido, tem algum opressor, um opressor lhe fazendo uma pressão clara, forte, literal, evidente, explícita. Agora, e quando essa servidão ela não vem de um opressor declarado, não vem de um opressor que realmente é explícito? E se essa servidão for voluntária? E com relação à servidão voluntária, não tem como falar sobre isso sem citar um filósofo incrível chamado Etienne de la Boétie. Ele escreveu um texto chamado Discurso sobre a Servidão Voluntária, né? Eu estou deixando o link do texto nos comentários aqui. É de domínio público e seria muito legal se um dia você se interessasse em ler, porque ele aborda questões muito interessantes sobre essa ideia de abrir mão da própria liberdade voluntariamente. E é muito louco pensar isso. Então pensa, se a liberdade é resultado de uma autonomia, autonomos, né? Ter a minha própria lei, e se eu ofereço-me numa servidão voluntária, significa que eu estou negando liberdade para mim mesmo, espontaneamente, sequer questionando. Isso é incrível, porque a pergunta que fica é:
Por que se deseja a servidão? Por que seríamos nós cúmplices dessa servidão voluntária de entregar para outrem o nosso bem maior, que seria a nossa liberdade? Vou citar um trechinho do La Boétie. Ele diz aqui, que monstro de vício é esse, que não merece o título de covardia, que não encontra nome suficientemente vil, que a natureza nega ter criado e que a língua se recusa a nomear. La Boétie, se referindo, obviamente, à servidão voluntária. Os meninos lá do site Razão Inadequada, e eu deixo o link do site deles aqui, e, poxa, vale a pena dar uma checada lá, é bem legal o site deles, e eles abordam temas incríveis, de uma maneira bastante competente. Lá no site eles comentam essa passagem do Etienne de La Boétie, e eles falam o seguinte: não surpreende nunca termos notado nossa servidão voluntária. Nunca nos preocupamos em nomeá-la, encará-la. Ela se camufla no meio de nosso modo de vida, sem ser notada. Um tipo de servidão que atravessa o mundo, não respeita religiões, nacionalidades, nada. E ainda assim passa despercebida. Sobrevém a consciência apenas como um cansaço, um incômodo. Um tipo de servidão que, por onde passa, faz as pessoas dobrarem seus joelhos e abaixarem suas cabeças. Este estranho fenômeno só pode ser nomeado de uma única maneira: servidão voluntária. A gente não nomeia porque a gente não percebe. A gente não percebe que a gente está servindo. Essa servidão voluntária da qual nós somos cúmplices. A gente vai ter muitas oportunidades de discutir não só liberdade, mas muitas outras coisas. Eu espero que esse chute inicial aqui tenha te ajudado a pensar um pouco, a refletir sobre essa ideia de entregar a liberdade, ou até mesmo do que é a liberdade. Eu te deixo essas dicas, essas provocações, e espero que você tenha curtido. Se você conhecer alguém que também curta mergulhar mais fundo, desconfiar do óbvio, examinar a vida, indica esse canal. Se você curtiu o trabalho, deixa seu joinha. Isso vai estimular novos vídeos. Críticas também são bem-vindas, desde que feitas com respeito. Não esqueça que esse espaço não tem a ambição de ser acadêmico, terapêutico. Temos aqui somente um espaço de conversa e partilha. É isso. Um abraço para vocês e a gente se vê. Tchau.